deserto não é apenas areia. Ele é ausência, é limite, é escassez elevada ao extremo. E essa condição assume formas que poucos imaginam. Neste episódio, você vai atravessar dunas móveis, oceanos de sal que refletem o céu, planícies rochosas moldadas pelo vento e territórios gelados onde quase não há precipitação. O que está prestes a ver revela que o império da aridez é vasto, diverso e muito mais surpreendente do que qualquer imagem isolada poderia sugerir. Espalhados por continentes inteiros, os desertos formam um dos maiores sistemas naturais da Terra. Não são territórios mortos, nem paisagens estáticas. São impérios vivos, moldados pela escassez, onde a vida aprende a existir sob condições que parecem negar qualquer possibilidade de permanência. Deserto não é uma paisagem específica. É uma condição imposta pela escassez. Nem todo deserto é feito de dunas douradas. Alguns se estendem como mares de sal cristalizado, vestígios de oceanos antigos que evaporaram sob ciclos implacáveis. Outros são territórios rochosos talhados pelo vento, onde o tempo esculpiu a própria geografia. E o maior de todos não é quente, mas gelado. Um continente inteiro onde a ausência de precipitação transforma o gelo em um domínio tão árido quanto qualquer planície de areia. Este é o primeiro capítulo de uma trilogia dedicada aos grandes impérios naturais que moldam a vida no planeta. Uma jornada que começa sob o governo da escassez, mas que ainda nos levará a territórios onde outras forças dominam. Ao nascer do dia, quando a primeira luz toca as dunas, o deserto revela sua verdadeira dimensão. As sombras alongadas desenham curvas suaves na areia e, por alguns instantes, a paisagem parece tranquila, quase serena. Mas essa calma é apenas um intervalo entre extremos. Em poucas horas, o Sol transformará esse território em um dos ambientes mais hostis do planeta, elevando a temperatura do solo a níveis capazes de queimar a pele e evaporar a umidade em questão de minutos. Logo nas primeiras horas da manhã,
Pequenos lagartos deixam suas tocas para absorver o calor necessário ao funcionamento de seus corpos, ajustando cuidadosamente o tempo de exposição ao sol para não ultrapassar seus limites fisiológicos. Besouros cruzam a areia escaldante com precisão calculada, enquanto aves exploram correntes de ar quente que começam a se formar acima das planícies abertas. Cada movimento é medido. Cada deslocamento responde a um equilíbrio invisível entre energia e sobrevivência. Grande parte dos desertos da Terra se concentra ao longo de faixas subtropicais, regiões onde sistemas de alta pressão atmosférica impedem a formação de nuvens e bloqueiam a chegada da chuva. Nessas áreas, o ar quente desce constantemente, comprimindo-se e tornando-se ainda mais seco. O resultado é um domínio onde a precipitação anual pode ser inferior a 250 milímetros, criando condições que parecem incompatíveis com a vida. Ainda assim, o deserto não é apenas um produto do calor. Ele é o resultado de um delicado equilíbrio entre circulação atmosférica, relevo, distância dos oceanos e correntes marítimas frias que retiram umidade do ar antes que ela alcance o interior dos continentes. Sob essa dinâmica climática, as paisagens assumem formas variadas. Há mares de dunas que se movem lentamente com o vento. Planícies de sal que brilham como espelhos sob a luz intensa, extensões rochosas marcadas por fraturas profundas e vales secos que por milhares de anos não conhecem o fluxo permanente de um rio. O deserto é múltiplo, mas em todas as suas formas ele compartilha uma característica central: a escassez de água. É essa escassez que define o ritmo da vida. À medida que o dia avança, a luz se torna implacável. A superfície aquece de forma desigual, criando miragens que distorcem o horizonte e dão a impressão de água, onde não existe nada além de ar vibrando sob o calor. Para muitos animais, esse é o momento de desaparecer. Abaixo da areia e entre fendas rochosas, um segundo mundo se revela, protegido da radiação direta e das temperaturas extremas. Ali, no subterrâneo, a vida aguarda a chegada da noite, quando o império do sol enfraquece temporariamente e o deserto muda novamente de face. Mas o reino do sol não é apenas uma realidade presente. Ele é o resultado de milhões de anos de transformação. Antigos mares evaporaram. Cadeias de montanhas bloquearam massas de ar úmido. Continentes se deslocaram lentamente ao longo das eras geológicas. Onde hoje há areia, já houve lagos, rios e até florestas. O deserto é, ao mesmo tempo, memória e processo contínuo. Uma paisagem que registra as mudanças do planeta e continua a evoluir sob a ação do vento e do tempo.
Neste império, governado pela luz e pela aridez, nada é desperdiçado. Cada sombra oferece refúgio, cada gota de umidade é disputada. Cada adaptação representa a diferença entre persistir ou desaparecer. O deserto pode parecer imóvel à distância, mas ele está em constante movimento, moldado por forças invisíveis que operam acima e abaixo da superfície. E à medida que avançamos por esse território, torna-se claro que o calor não é apenas um obstáculo, ele é o princípio organizador de todo o sistema. É o sol que dita o ritmo, define fronteiras e impõe limites. Um domínio onde a vida não apenas resiste, mas aprende a existir sob condições que à primeira vista parecem impossíveis. Nem todos esses territórios são quentes. No extremo sul do planeta, a Antártica revela que a definição de deserto está ligada à ausência de precipitação, não à temperatura. Ali, ventos intensos percorrem vales gelados, onde quase não há neve nova, formando o maior deserto da Terra. Seja sob calor extremo ou sob frio severo, o princípio permanece o mesmo: escassez atmosférica persistente. O tempo profundo acrescenta outra camada a esse processo. Muitos desertos atuais ocupam regiões que já foram mares interiores ou grandes lagos. Oásis espalhados por planícies áridas são vestígios dessas águas antigas, sobreviventes de ciclos climáticos que transformaram paisagens úmidas em territórios secos. Em camadas de rocha expostas, fósseis e sedimentos preservam a memória de épocas em que o clima seguia ritmos diferentes. Enquanto isso, o vento continua a esculpir o presente. Ele modela formações alongadas, conhecidas como yardangs, estruturas talhadas ao longo de séculos pela ação constante das correntes de ar. Move dunas que avançam lentamente pelo horizonte e, em determinadas condições, produz sons graves quando grandes massas de areia deslizam. Fenômenos raros que revelam a dinâmica invisível do terreno. Assim, o Império dos Desertos nasce da interação contínua entre atmosfera, oceano, relevo e tempo geológico. Não é uma paisagem fixa, mas um sistema em permanente transformação, definido por forças que atuam muito acima do solo e por processos que se desenrolam ao longo de eras. Se o Império dos Desertos nasce de forças invisíveis que moldam o clima e o relevo, ele se revela plenamente nas províncias onde a vida enfrentou o impossível e encontrou caminhos para permanecer. Cada grande deserto do planeta desenvolveu seu próprio ritmo, suas próprias criaturas e suas próprias estratégias, transformando paisagens áridas em territórios de resistência extraordinária. No norte da África, o deserto do Saara se estende como um oceano de areia,
que parece não ter fim. Tempestades podem erguer muralhas de poeira que ocultam o horizonte, e as dunas se movem lentamente, redesenhando o mapa a cada estação. Sob esse domínio vasto, o dromedário atravessa as planícies com passos firmes, capaz de suportar longos períodos sem água, graças a adaptações fisiológicas que lhe permitem conservar cada gota. À noite, quando o calor cede espaço ao frio do deserto, a raposa do deserto emerge com suas orelhas largas, dissipando calor, caçando pequenos roedores sob a luz fraca das estrelas. Escorpiões fluorescem sob a radiação ultravioleta, revelando um mundo oculto que desperta quando o sol desaparece. Ao sul do continente africano, o deserto da Namíbia guarda algumas das dunas mais antigas da Terra. Ali, o contraste entre o vermelho da areia e o azul do céu cria uma paisagem quase surreal. O oryx, com seus longos chifres e pelagem clara, atravessa o calor intenso, ajustando sua temperatura corporal de forma extraordinária, tolerando níveis que seriam letais para muitos outros mamíferos. Nas primeiras horas da manhã, pequenos besouros sobem o topo das dunas e inclinam seus corpos em direção à brisa oceânica, capturando gotas microscópicas de neblina que escorrem por seus exoesqueletos até suas bocas. É um gesto simples, mas decisivo, que demonstra como a sobrevivência aqui depende de precisão quase cirúrgica. Mais a oeste, nas altitudes extremas do deserto do Atacama, a aridez atinge níveis tão severos que algumas áreas não registram chuva por décadas. No entanto, lagunas salinas surgem como refúgios inesperados, onde flamingos se reúnem em grandes grupos, filtrando micro-organismos da água hipersalina. A cada evento climático raro, o deserto floresce por alguns dias, transformando planícies aparentemente estéreis em campos coloridos que desaparecem tão rapidamente quanto surgem. A vida aqui não é contínua. Ela é explosiva e breve, sincronizada com janelas de oportunidade extremamente estreitas. No interior da Ásia, o deserto de Gobi desafia a imagem clássica do calor escaldante. Durante o inverno, as temperaturas despencam abaixo de zero, cobrindo a paisagem com neve e gelo. O camelo bactriano, com suas duas corcovas e pelagem espessa, suporta tanto o frio intenso quanto o calor do verão, armazenando energia em forma de gordura e percorrendo vastas distâncias em busca de vegetação esparsa.
lobos e aves de rapina acompanham os movimentos de rebanhos selvagens, demonstrando que mesmo em ambientes extremos, a cadeia alimentar permanece ativa e dinâmica. No sudoeste da América do Norte, o deserto de Sonora exibe uma arquitetura viva, composta por cactos gigantes que se erguem como colunas sob o céu aberto. O saguaro, capaz de armazenar centenas de litros de água após raras chuvas, torna-se abrigo e fonte de alimento para inúmeras espécies. Durante a breve estação de floração, suas flores brancas atraem beija-flores que pairam no ar com precisão quase impossível, transferindo pólen de planta em planta e garantindo a continuidade dessa paisagem vertical. Corujas encontram refúgio em cavidades escavadas nos troncos suculentos, enquanto cascavéis se movem silenciosamente entre sombras e pedras aquecidas pelo sol. Cada espécie ocupa um nicho específico, explorando microambientes onde a combinação exata de sombra, temperatura e umidade torna possível a sobrevivência. Se você está assistindo este documentário na TV da sua casa, saiba que ele foi pensado exatamente para isso. Cada imagem, som e detalhe foi construído para ser vivido em imersão, como uma jornada pelo próprio império dos desertos. Se você está vivendo essa jornada na TV da sua casa, deixe seu comentário. Quero ver quantos realmente estão atravessando esse império dessa forma. E mostrar que essa comunidade é mais forte do que parece. Mas os cactos são apenas uma parte de um grupo muito mais amplo de plantas que aprenderam a enfrentar a aridez. Muitas delas desenvolveram raízes profundas que alcançam reservatórios subterrâneos invisíveis à superfície, enquanto outras espalham sistemas rasos e extensos, capazes de absorver rapidamente cada gota de uma chuva passageira antes que ela evapore. Algumas espécies realizam suas trocas gasosas durante a noite, reduzindo a perda de água ao mínimo e armazenando energia para o dia seguinte. Um ajuste silencioso que transforma o metabolismo em estratégia de economia. Suculentas acumulam umidade em folhas e caules espessos, convertendo seus próprios tecidos em reservas vivas. E talvez de forma ainda mais impressionante, sementes microscópicas permanecem adormecidas por anos sob o solo seco, aguardando o sinal preciso de umidade suficiente para germinar. Quando a chuva finalmente chega, o deserto floresce quase de forma súbita,
revelando que a resistência vegetal não é apenas força, mas paciência prolongada diante da escassez. Nem todo o deserto é feito de areia. Alguns se apresentam como oceanos petrificados, vastidões brancas, onde o sal substituiu as dunas e o horizonte parece dissolver-se no brilho da luz. No salar de Uyuni, na Bolívia, ou nas extensões áridas de Badwater Basin, no Vale da Morte, a superfície forma padrões geométricos que lembram mosaicos naturais, vestígios de lagos antigos que evaporaram sob ciclos climáticos implacáveis. Nessas planícies cristalinas, a vida existe em escalas quase invisíveis, organismos microscópicos adaptados a concentrações extremas de sal, capazes de resistir onde poucas formas de vida suportariam sequer algumas horas. O silêncio nesses ambientes é diferente. Ele ecoa sobre superfícies duras, refletindo calor durante o dia e liberando frio intenso durante a noite, ampliando ainda mais os contrastes que definem o império. No extremo sul do planeta, a aridez assume uma forma inesperada. A Antártica, especialmente nos vales secos de McMurdo, revela que o maior deserto da Terra é gelado. Ali, a precipitação é tão escassa que grandes extensões permanecem praticamente livres de neve nova. O gelo substitui a areia, mas o princípio permanece: ausência de água disponível. Ventos catabáticos descem das camadas elevadas do continente, varrendo o solo congelado e mantendo áreas inteiras em estado de seca permanente. Ainda assim, nas regiões onde o continente encontra o mar, a vida selvagem se organiza em torno de breves janelas de abundância. Colônias de pinguins resistem ao frio extremo, reunindo-se em grupos compactos sobre o gelo, deslocando-se entre terra e oceano em busca de alimento. Mesmo aqui, no Deserto Branco, a sobrevivência depende de estratégia, cooperação e precisão diante de um ambiente que oferece muito pouco e exige quase tudo. Mesmo sob temperaturas negativas, micro-organismos sobrevivem em bolsões protegidos, provando que o império não pertence exclusivamente ao calor, mas à escassez. E ainda assim, nas bordas desse continente silencioso, onde o gelo encontra o oceano e a luz retorna após longos períodos de escuridão, a vida selvagem encontra formas de existir,
adaptando-se ao frio extremo e às variações sazonais, com a mesma persistência observada nos desertos quentes. Aqui também, sob outra aparência, o império se manifesta como resistência. Ao longo das margens ocidentais da África e da América do Sul, surgem desertos costeiros moldados por correntes oceânicas frias. Na Namíbia e no litoral do Atacama, a neblina matinal avança do oceano e envolve dunas e encostas rochosas, oferecendo uma forma sutil de umidade onde a chuva raramente alcança o solo. Plantas especializadas capturam essa névoa em suas superfícies, transformando o vapor em recurso vital em um ambiente onde cada gota faz diferença. Mas não são apenas as plantas que dependem desse fenômeno. Ao amanhecer, a vida selvagem desperta nesse limite entre mar e aridez, explorando a umidade suspensa no ar, aproveitando correntes térmicas que sobem das encostas e buscando abrigo entre rochas esculpidas pelo vento. Aqui, o deserto encontra o oceano, e o contraste entre água abundante e terra árida cria uma das expressões mais paradoxais do império. Mesmo diante da escassez de chuva, a persistência se reorganiza ao redor da névoa, provando que, no deserto, a sobrevivência pode nascer de formas quase invisíveis. Areia, sal, pedra, gelo e neblina. Cada ambiente revela uma face distinta, mas todos obedecem à mesma lógica implacável: a limitação da água disponível. O Império dos Desertos não é um cenário único, mas uma rede de territórios interligados por um princípio comum que atravessa continentes e climas. Sua força não está apenas na vastidão, mas na diversidade de formas que assume ao longo do planeta. É essa multiplicidade que consolida o domínio. Onde quer que a umidade se torne rara e o equilíbrio atmosférico favoreça a aridez, o império se estabelece, silencioso, persistente e sempre em transformação. Muito antes das fronteiras modernas, o deserto já era atravessado por rotas invisíveis, traçadas pela necessidade e pela adaptação. No norte da África, caravanas tuaregues cruzam as dunas do Saara, guiadas por conhecimento transmitido ao longo de gerações. Areia que para muitos representa obstáculo, para eles é caminho. O vento, que redesenha o território diariamente, não apaga memórias acumuladas ao longo de séculos. Sob turbantes que protegem do sol e da poeira, homens e mulheres aprenderam a ler o horizonte, a interpretar o silêncio e a reconhecer onde a vida ainda encontra abrigo. Em oásis espalhados pelo Saara, pelo Oriente Médio e pela Ásia Central, a presença humana transforma pequenas reservas de água em ilhas de cultivo. Palmeiras oferecem sombra, raízes profundas captam umidade subterrânea e sistemas tradicionais de irrigação distribuem cada gota com precisão. Ao redor desses núcleos verdes, cabras e rebanhos adaptados ao calor percorrem planícies áridas, convertendo vegetação escassa em sustento.
Assim como os animais selvagens, as comunidades humanas ajustaram seu ritmo às variações de temperatura, à disponibilidade sazonal de recursos e às longas distâncias impostas pela geografia. Mas o Império dos Desertos também abriga cidades modernas que se erguem onde antes havia apenas vastidão. Estruturas de concreto e vidro refletem o sol intenso, enquanto os sistemas de climatização recriam artificialmente condições de conforto em meio à aridez. Rodovias atravessam territórios que por milênios foram percorridos apenas por passos e pegadas. Ainda assim, mesmo nessas paisagens urbanizadas, o deserto permanece dominante. Tempestades de areia interrompem o cotidiano. O calor impõe limites à arquitetura e a água continua sendo recurso estratégico. Sob a superfície, outra riqueza moldou a presença humana nesses ambientes. Grandes reservas de petróleo e minerais foram descobertas em regiões áridas, transformando desertos em centros econômicos globais. Plataformas de extração, refinarias e minas abertas surgem como estruturas geométricas em meio à vastidão natural. O subsolo que um dia registrou mares antigos e florestas pré-históricas tornou-se fonte de energia para o mundo contemporâneo. A exploração desses recursos redesenhou fronteiras e intensificou a ocupação de áreas antes quase intocadas. Ao mesmo tempo, a própria aridez passou a ser vista como potencial energético. Fazendas solares se espalham por planícies abertas, convertendo a abundância de luz em eletricidade. Painéis alinhados refletem o céu como lagos artificiais, capturando a energia que por milhões de anos moldou o império. O sol, que define o ritmo da vida selvagem e impõe limites severos à sobrevivência, torna-se também aliado tecnológico. Hoje, o Império dos Desertos é observado de uma perspectiva inédita. Satélites orbitam o planeta rastreando o movimento das dunas, monitorando mudanças na cobertura vegetal e analisando a expansão de áreas áridas. Do espaço, é possível acompanhar como o vento desloca montanhas de areia ao longo das estações, como manchas verdes surgem após chuvas raras e como fronteiras climáticas se ajustam lentamente ao aquecimento global. O império, que por milênios foi compreendido apenas por viajantes e pastores, agora é mapeado em tempo real. Apesar disso, apesar de estradas, cidades e sensores orbitais, a regra fundamental permanece. A água continua sendo o limite invisível que organiza a vida. Humanos, assim como animais e plantas, tornaram-se parte do sistema. Adaptaram arquitetura, tecnologia e cultura às exigências do clima, aprendendo que no deserto não se domina o ambiente, negocia-se com ele. Esse império não pertence apenas à natureza selvagem. Ele inclui aqueles que decidiram permanecer sob o sol eterno, transformando a aridez em território habitável e incorporando-se a um dos sistemas mais rigorosos do planeta. Em diferentes regiões do planeta, áreas antes ocupadas por campos agrícolas ou savanas começam a registrar mudanças sutis na composição do solo, na frequência das chuvas e na intensidade das ondas de calor. A desertificação não acontece de forma explosiva, mas gradual, quase imperceptível. A vegetação torna-se mais rala, o solo perde coesão e fissuras começam a se formar,
onde antes havia umidade suficiente para sustentar raízes profundas. Em zonas de transição entre biomas, rebanhos percorrem distâncias maiores em busca de pastagem. Árvores isoladas secam lentamente, incapazes de competir com a redução constante de água disponível. A superfície endurece sob o impacto repetido do vento e partículas finas são carregadas para longe, deixando para trás um terreno cada vez mais exposto. Em alguns lugares, rios intermitentes deixam de correr por temporadas mais longas, alterando ciclos ecológicos que dependiam de sua presença. Ao longo desta jornada, atravessamos dunas móveis, planícies de sal, desertos gelados e costas envoltas em neblina. Observamos animais que ajustaram seus corpos ao extremo, plantas que transformaram paciência em estratégia e comunidades humanas que aprenderam a viver sob a lógica da aridez. Vimos que o deserto não é apenas ausência de água, mas expressão de forças planetárias que moldam continentes e influenciam o clima global. O império dos desertos não é vazio, é resistência, é adaptação silenciosa, é equilíbrio sob pressão constante. Mas se existe um império onde a escassez governa, onde cada gota define destinos e cada sombra se torna abrigo, existe outro onde a abundância assume proporções quase inimagináveis. Um território onde a vida não se esconde sob a superfície, mas se multiplica em camadas sobrepostas, formando ecossistemas densos e complexos. Se você percorreu esta jornada até aqui, compartilhando cada paisagem e cada silêncio, minha gratidão por caminhar conosco por esses territórios que revelam o quanto a Terra é maior do que imaginamos. Porque no deserto aprendemos algo essencial. Mesmo onde tudo parece ausência, existe propósito. Mesmo sob o silêncio mais profundo, algo continua sustentando a vida. E talvez seja justamente na escassez que percebemos a força invisível que mantém o equilíbrio do mundo. A jornada continua, e o próximo capítulo nos conduz ao império das florestas. Nos encontramos no próximo episódio.